Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Eu quero até ler para vocês. Deus, desde que eu voltei de Israel, Deus tem me acordado às 3 horas da manhã para interceder, né? E eu tenho orado muito. Não que eu não ore normalmente, mas a palavra de Deus também fala que aqueles que me buscam na madrugada me encontrarão. Então, fica aí o alô. Se Deus te acordar na madrugada, não é que você perdeu o sono, não, viu? É que Deus está querendo que você ore um pouquinho mais. Deus me deu uma palavra hoje que realmente me fez de cair de joelhos no chão. E é bom quando a gente está nesses períodos de muita oração, que a palavra ela entra mesmo no nosso espírito. E Isaías 55 foi a palavra que Deus me deu nessa madrugada. E fala assim: todos que têm sede, vinde às águas e buscai. Né? E o Senhor aqui no versículo 2 fala assim: por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão, e o suor naquilo que não satisfaz? Ouve atentamente e comei o que é bom, e vos deleitais dos meus manjares. Inclina os seus ouvidos e vinde a mim, e ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. E depois aqui no versículo 6 fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o versículo 8, que é um versículo que eu amo muito, que o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve para lá, não tornam sem que primeiro regue a terra, fecunda e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Amém? Amém. É um salmo maravilhoso. É lindo, lindo. Isaías, aliás, não é um salmo. E o Senhor fala aqui do nosso relacionamento com a palavra de Deus. E a gente estava conversando sobre isso agora. Que a gente não pode desprezar o poder da palavra. Por quê? A nossa palavra tem muito poder. E hoje nós vamos falar sobre guerra espiritual. E a guerra espiritual, ela acontece, claro, no mundo espiritual, mas como que nós, seres humanos, interferimos no mundo espiritual? Através da nossa palavra. Por isso que a palavra é tão poderosa. E como é que o Senhor também nos abençoa? Através das palavras que Ele libera. Por quê? Quem é o verbo? Jesus. Então, Jesus é o verbo. Cada vez que uma palavra de Deus está liberada, o poder de Jesus Cristo está liberado sobre as nossas vidas. Então, eu hoje orando por vocês, o que Deus me trouxe para eu exemplificar, o que é guerra espiritual? Nessa primeira aula que nós estamos dando. É como se a gente tivesse, quem tem uma caixa de ferramentas em casa? Todo mundo tem, né? A da minha casa, a do meu marido, é uma maletinha, né? Aí, outro dia, ele falou: pega a minha maleta de ferramentas. Eu peguei. Quando eu abri aquela maleta, ele falou: me pega a chave Phillips. E eu sei qual que é a chave Phillips, mas como eu não a uso, eu olhei todas aquelas, começou a dar uma confusão. Porque até eu identificar qual que era a chave Phillips ali, eu não sabia. E para uma pessoa que sabe usar aquelas ferramentas, é óbvio que, pelo que ele estava fazendo, qual era a ferramenta que ele precisava. Assim é o mundo espiritual. Deus nos capacita com armas espirituais, ferramentas espirituais, a nossa caixinha de ferramenta. Mas, se você não conhece para que serve cada uma das ferramentas que Deus te deu, você tem as suas ferramentas, mas você não consegue usar. E aí, quando quebra alguma coisa, ou quando você está sendo atacado
por opressões. Como que o diabo nos ataca? Como que a gente é atacado no mundo espiritual? Tá? Isso acontece no mundo espiritual, mas a gente sente fisicamente. Então você sente desânimo, você sente cansaço, você começa a pensar, porque o campo de batalha é a nossa mente. Você começa a ter pensamentos de coisas que não existem e também pensamentos, de repente, assim, você vai morrer cedo, não vale a pena viver, sei lá, fulano está te fazendo mal. Pensamentos que o diabo vai lançando para quê? Para que você fique amedrontado. E qual é a função do medo? Quando o leão ruge na floresta, ele ruge para quê? Para paralisar. Então, quando ele faz, o que acontece com todos os animais? Eles paralisam por causa do medo. Quando o diabo consegue te assustar com esses pensamentos, com essas divagações, com essas ameaças, você sofre uma paralisação espiritual. E quando você está paralisado, você pode até... Quem aqui conhece alguém, um santo, que tem todas as ferramentas em casa para consertar algo, mas não conserta? Tem tudo. Tem o material, tem a ferramenta, mas não conserta. Não sei, não tem disposição, nunca tem tempo. Quer dizer, não consegue vencer aquilo que às vezes é uma coisa pequena. E o mundo espiritual, como é que se estabelece uma guerra? A guerra no mundo espiritual, ela é muito... a gente pode relacionar muito com uma guerra carnal. Então, quando existe uma guerra, o que está tendo? Uma luta de territórios, certo? Então, um país quer conquistar o outro, quer conquistar aquela área, guerra. Também no mundo espiritual. Existem dois exércitos. O exército de Deus, os anjos. Os exércitos do inimigo são os demônios, que são os anjos caídos, né? Olha o poder de divisão que Satanás tem. Imagina que no céu, existe um ambiente mais perfeito do que o céu? Não. Ele conseguiu, no céu, promover divisão. Porque ele não aceitava que Deus fosse Deus. Ele achava que ele era a pessoa que deveria ter o que Deus tinha. E ele conseguiu causar divisão no céu. Então, qual que é um dos maiores poderes que Satanás tem? Satanás, Lúcifer, que era um anjo de luz, que tinha toda a glória, toda a honra. Quando ele caiu, ele levou consigo quase 2/3 dos anjos. Então, ele tem um exército grande. Qual a diferença dele para Deus? Deus tem o reino da luz, ele tem o reino das trevas. Ele tem o poder da morte, do roubo, da destruição. Ele só não tem o poder da vida eterna, porque esse é do Senhor. É o único que pode nos redimir eternamente. E Deus, o que ele é? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. E Satanás, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Então, como que, por exemplo, uma empresa que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ela se organiza? Ela estabelece filiais, não é? Então, ela tem um headquarters, ela tem uma central, uma matriz, né? Por exemplo, sei lá, Coca-Cola. Como é que ela está no mundo inteiro? Ela tem uma matriz e ela tem filiais no mundo inteiro. Mas não quer dizer que ela é onipresente, mas ela consegue estar. Então, como que o diabo ocupa territórios no mundo espiritual? Ele não é o próprio Satanás que está em todos os lugares. Existe uma hierarquia que a Bíblia descreve, tá? A gente tem livros, quem pesquise, quiser estudar mais, eu acabei estudando muito mais do que o que eu vou passar para vocês, que eu acho que é algo... você tem que ter primeiro maturidade espiritual e também desnecessário um conhecimento, porque a palavra diz, prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente não precisa entender de demônio, a gente precisa entender de Deus, porque é o que a gente precisa para a nossa vida. Mas existem livros que mapeiam demônios,
por lugares, regiões, mas vamos nos atentar ao que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz? Que existem principados, potestades e dominadores. Então, existe o capetão, principados, potestades e dominadores. A igreja, ela atua no nível de dominadores. A igreja apostólica que o Senhor Jesus Cristo, ele veio instituir, não uma igreja apenas pastoral. Por que isso? Nós podemos fazer uma aula sobre isso. Porque Jesus, quando chamou os 12, ele não chamou 12 pastores, ele chamou apóstolos. E os 12 são apóstolos de Jesus Cristo. E ele falou, e eu vim trazer sobre vocês a minha igreja. Eu vim dar as chaves, falou para Pedro, né? As chaves da igreja. E contra ela, as portas do inferno não prevalecem. Durante muito tempo, a igreja não exerceu sua autoridade. O que é não exercer tua autoridade? É uma pessoa que tem direito à sua herança, mas ela não acessa ela porque ela não sabe. Né? Outro dia eu vi uma história um testemunho muito impressionante. A mulher ficou órfã, perdeu tudo, chegou numa situação de miséria, de não ter o que comer. E acabou que ela entrou num supermercado, na América Latina isso, e ela roubou uma comida. E foi pega, roubando para se alimentar. Quando ela foi pega, ela falou, olha, eu estava morrendo de fome, desculpa, eu entrei e eu roubei para comer. E quando ela foi chegar na delegacia, ela descobriu que ela estava sendo procurada, mas não por causa do roubo, porque o pai dela, que ela nunca tinha conhecido, era um homem muito próspero e tinha tido só uma filha. Tudo que ele teve, ela era a única herdeira. E ela se tornou, do dia para a noite, a herdeira de toda aquela herança. Então, assim, ela tinha direito, mas ela não sabia. O fato dela não saber, e ela conta que Deus permitiu até aquela situação, porque Deus queria que ela vivesse, né? E no momento que ela se achou mais abandonada, na verdade, que foi o dia da maior fome dela, que ela falou que ela estava com dores no corpo de fome, Deus... Não estou incentivando ninguém a roubar para comer. Aliás, tem o Expresso da Solidariedade aqui. Aí você procure uma cesta básica e busca. Mas no caso dela, esse é o testemunho dela. Então, isso é ter autoridade. Você pode, mas você não faz uso. Por quê? Porque você não tem consciência. Então, a igreja pastoral, amém, ela é uma bênção, mas ela atua até um certo nível espiritual. Para você trabalhar na questão de dominadores, a Igreja Apostólica de Jesus Cristo foi instituída por Jesus Cristo. Por isso que Paulo é o único discípulo de Jesus que não andou com Jesus Cristo, mas ele falou, eu fui chamado para ser apóstolo. Em Atos, quando ele está a caminho de Damasco, ele cai do cavalo, literalmente, fica cego. E ele ouve uma voz dos céus que diz para ele o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele matava cristãos. E é uma coisa tão incrível, porque um dos demônios que está descrito aqui em Apocalipse, quer ver? Apocalipse, acho que é 17, eu não tinha anotado aqui, mas se veio aqui, eu vou dividir com vocês, acho que é 17. Quando João tem a visão, ele vê 17:6, isso mesmo. Quer ver? Quem está aí com a Bíblia, leia, né? Então vi a mulher embriagada com o quê? Imagina essa cena. Ele viu uma mulher embriagada, completamente bêbada, e devia estar escorrendo sangue. E quando ele viu aquele sangue, ele foi tentar entender o que era, e era o sangue dos santos que foram perseguidos e mortos. Olha que coisa incrível. Das testemunhas de Jesus. E quando vi, me admirei com grande espanto. E o anjo falou, por que você está admirado?
O ministério dessa mulher da besta, aí segue, isso aqui, Apocalipse é bem complexo, eu não vou entrar em Apocalipse. Mas, que demônio é esse? É um dominador. Quer dizer, João viu um dominador, aqui não era Satanás. Aqui era um dos dominadores da terra que se alimenta do quê? Do sacrifício dos santos. Então, a gente sabe que existe a igreja perseguida, a gente sabe que hoje tem missionários que ainda morrem, né? Há pouco tempo nós tivemos aqui na igreja missionários do Amazonas que falaram que no Amazonas eles estão deixando eles descerem do barco. E a semana passada, um dos missionários americanos que foram lá foi morto a flechas pelos índios, lá no Brasil. Porque 2 semanas atrás. Porque eles não estão mais querendo receber a palavra. O que é isso? É um demônio que domina aquela região, que não quer que o evangelho chegue. Tá? Então, como o diabo não é onipresente, o que ele usa? Demônios territoriais. Então, ele estabelece hierarquia. Você cuida dessa área, você cuida dessa, e assim divide toda a terra. Da mesma maneira, o Senhor tem legiões de anjos que estão sobre toda a terra. Qual é o território que o diabo disputa? Nós. Porque a palavra diz o quê? Nós somos o quê? Propriedade exclusiva. E ainda mais, se nós já... Imagina, né? Se já tinha uma bandeirinha lá do cão, Deus tirou e colocou a bandeirinha branca da paz, você acha que o diabo está feliz? Está furioso. O que ele mais quer é voltar a te dominar. Por isso o princípio espiritual, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque se cair, aquele dominador vem, encontra o espaço vazio, e você acha que ele vai vir do jeito que ele estava? Ele vem pior. Mais 7. Porque aí, para a pessoa nunca mais conseguir deixar de ser possessão, por isso que a gente fala que a pessoa está debaixo de uma possessão demoníaca. O que é possessão? É posse. Quer tomar posse da nossa vida. Quer tomar posse de quem nós somos. E a solução, isso é possessão. A pessoa está tomada de demônio. E o que é assolação demoníaca? A assolação demoníaca é: eu tenho o Espírito Santo, mas eu sou assolado por demônios. Um exemplo de assolação: a pessoa começa a encanar que vai morrer. Todo dia ela é assolada por aquele pensamento. Outro exemplo de assolação: o adultério. A pessoa começa todo dia a pensar em pornografia, porque a pornografia é a porta de abertura para demônios da pombagira, da prostituição, que a pessoa acha que vamos assistir uma coisinha para esquentar, tá vindo demônio. Ninguém precisa de esquentar, Deus já fez tudo perfeito. Aí abriu aquela brecha, às vezes é um vídeo, é uma coisa, abriu aquela brecha, o diabo entra, por quê? Como que o mundo espiritual vai se relacionar com o material? Ele precisa ter um ponto de contato. E o ponto de contato é a gente que abre. Então é um vídeo, é um presente de uma pessoa invejosa que entrou na tua casa, é uma palavra que foi lançada. Então a gente precisa ter consciência de que todos os dias nós estamos em guerra espiritual. Todos os dias. Então, o dia que você está fraco, saiba que Deus é misericordioso. Ele se faz forte na nossa fraqueza, mas Satanás quer mais você fraco mesmo. Porque a hora que você está fraco é a hora que ele vai te atacar com os teus piores pensamentos, com as tuas piores angústias, com as piores acusações, para ver se você cai nesse buraco e desse buraco você não levanta nunca mais. Porque Satanás não é misericordioso. Então a gente precisa vigiar. Porque às vezes as saudades que a gente tem de alguém pode ser uma porta de abertura. Né? Eu já percebi que eu tenho muitas saudades do meu irmão. Natural. Só que eu descobri qual que era o limite da minha tristeza e qual que era o limite que o diabo usava isso como uma brecha para tocar os meus sentimentos e querer roubar
a minha força de guerra e me colocar prostrada. E o dia que eu identifiquei isso, eu falei, não, eu tenho saudade sim, eu choro de saudades, mas eu sei que meu irmão está na eternidade com Cristo Jesus. Eu sei que o plano de Deus se cumpriu na vida dele. E eu posso chorar, mas é aquilo. A gente é caído, mas não prostrado. Né? Como diz a palavra. Quem quer que a gente fique prostrado sem se levantar? Satanás. Porque qual que é a maior glória? Vamos dizer assim, você está em guerra, né? Com um inimigo. Esse inimigo, esse outro reino, falou assim, sabe aquele poder que era teu? Sabe aquela glória que era tua? Sabe tudo aquilo que eu te dei? Eu estou dando para esse meu filho aqui, ó. Todos os meus filhos, agora não é só um. Todos os meus filhos têm poder o que você um dia teve. E se eles falarem, para trás de mim, Satanás, se eles falarem, o sangue de Jesus tem poder, todo mundo que é meu filho vai te expulsar. Qual que é a maior alegria desse inimigo? Pegar esse filho que foi revestido de toda autoridade e destruir ele. Para quê? Para envergonhar ou anular o sacrifício de Jesus Cristo. Você deu tudo isso para o teu filho? Olha aí como é que ele vive, ó. Jogado nas drogas. Você deu toda essa herança, mandou Jesus Cristo, morreu na cruz, derramou sangue. Para quê? Para viver essa vida aí, ó. Olha o que eu faço com ele. Simples assim. Simples. Esse é o mundo espiritual. Então, nós precisamos saber que a maior vitória que Satanás quer ter é a nossa destruição. É uma guerra todo dia. Todos os dias, Rose. Só que, quanto mais a gente guerreia, mais patente a gente ganha. Mais forte a gente fica. E é claro, a gente vai subindo de demônio também. Às vezes as guerras vão ficando maiores. Só que a gente está mais pronto para a batalha. Então, aquilo que antes vinha e te destruía, agora, cão, inventa outra, querido, que essa daí, você não me pega mais. Essa daí, eu já tenho autoridade sobre isso. E isso, o que o mover apostólico explica? Que poucas visões conceituam isso de uma maneira tão boa como na visão apostólica. Habilitação. Então, eu guerreei, eu resisti, eu venci e eu tenho patente. Eu sou habilitado. Sabe por quê? Eu tive vitória nessa luta.